Olá, eu sou o Valmir e nesse vídeo eu vou falar sobre o quarto senso da metodologia 5S, que é o senso de padronização, higiene e saúde. A metodologia 5S é uma metodologia criada no Japão e ela é muito utilizada para controlar o ambiente de trabalho de uma forma mais produtiva. O Japão, as empresas consideram que 5S é uma coisa básica, assim, e as pessoas elas aprendem desde pequenas sobre a filosofia do 5S. Tanto que aqui no Brasil, quando a gente teve a Copa do Mundo, né, muitas pessoas ficaram impressionadas. E aconteceu aqui na minha cidade, que eu sou de Recife, após um jogo da seleção do Japão, os torcedores limparam a arquibancada. Todo o lixo que eles produziram ao longo do jogo, de copinho, coisas de plástico, de papel, embalagens, eles fizeram a limpeza da arquibancada e isso chamou muita atenção, principalmente nos jornais locais daqui de Recife, e virou notícia no país inteiro. Porque por onde eles passavam, os japoneses faziam isso, porque eles foram criados dessa forma, é uma filosofia para eles. E isso faz parte do 5S, que também é implementado nas empresas essa mesma filosofia, porque faz parte do estilo de vida do japonês. Então, a metodologia 5S tem esse nome porque ela é composta por 5 sensos. O primeiro senso é o senso de utilização. O segundo senso é o senso de organização. O terceiro é o senso de limpeza. O quarto senso, que é o que a gente vai falar nesse vídeo, é sobre padronização, higiene e saúde. E o quinto senso é o senso de disciplina. Mas vamos focar no assunto do quarto senso, que é o Seiketsu, senso de padronização, higiene e saúde. Esse quarto senso da metodologia 5S, ele é implementado nas empresas com o objetivo de ter um ambiente onde os funcionários da empresa se sintam bem, onde eles possam ter um cuidado com a sua saúde física e mental ao exercer as suas atividades de trabalho. E é uma preocupação da empresa também prestar atenção na saúde dos seus funcionários, porque um funcionário que esteja bem fisicamente e mentalmente também, ele vai produzir melhor e isso vai ser muito mais proveitoso para essa empresa. Em média, as pessoas gastam 1/3 do seu dia apenas no trabalho. Isso vai desde o momento que a pessoa está se arrumando para sair de casa, o transporte, o trabalho em si e o momento que ela volta para casa. Todo esse ciclo gasta em torno de 1/3 do dia da pessoa. Isso para os trabalhos comuns, né? Agora imagina você passar 8 horas do seu dia em um ambiente que você não se sinta bem, que tenha uma iluminação ruim para você trabalhar, que você não consiga ter uma posição confortável ou você passa muito tempo em pé. Isso te cansa, uma posição que não faz bem para a sua saúde, ou você passa muito tempo sentado em uma mesa com uma cadeira desconfortável, onde a altura dos seus equipamentos de trabalho não é compatível com o seu corpo. E ao longo dos anos, isso vai se acumulando, isso pode criar um problema real de saúde, muito grave. Você pode ter problema na coluna, muita gente tem tendinite por causa da posição da sua ferramenta de trabalho. E isso, você perde produtividade na hora de trabalhar, porque você não vai conseguir fazer sua atividade da forma que você devia estar fazendo. Então você vai estar sentindo dor, e aquilo vai te atrapalhar. E se a empresa também não tem essa preocupação com o seu funcionário, imagina ao longo dos anos o quanto ela vai estar perdendo por conta daquele funcionário que vai estar sentindo dor ao exercer a sua função. E isso é importante também em relação à saúde mental das pessoas, porque você está trabalhando num ambiente onde você não se sente bem, que tem pessoas ali que
não conseguem ter um bom relacionamento, isso é muito prejudicial para as empresas. Porque da mesma forma, as pessoas não vão conseguir executar o seu trabalho da forma correta como deveriam. Aconteceu uma vez em uma das empresas que eu trabalhei, que eu não vou citar nomes, claro, mas um dos funcionários importantes, num cargo de coordenação, não falava com um funcionário do almoxarifado. É uma empresa de engenharia, tá? Fazia obras de revitalização em prédios. E assim, o coordenador de operação não falava com o coordenador, com o responsável pelo almoxarifado. Só que essas duas funções, elas precisavam estar em constante comunicação, porque o material que precisava ser utilizado nas obras precisava passar pela autorização do coordenador. O coordenador levava essa solicitação de material para o almoxarifado, e então o almoxarifado fazia a liberação para o motorista levar todo o equipamento para o local da obra. Só que perceba que na hora que existe um conflito entre essas duas pessoas, se uma pessoa não fala com a outra, como é que essa atividade de trabalho vai fluir de uma forma correta? Entende? Então, essa intriga, que era por motivos pessoais, alguma discussão que aconteceu, eu não vou lembrar exatamente, até porque eu acredito que eu nunca soube, na verdade, o motivo real da confusão. E isso já faz mais de 3 anos que eu trabalhei lá, que aconteceu esse problema. Mas isso afetava todas as obras da empresa, da construtora que eu trabalhava. Então, nessa época, a construtora tinha em torno de 14 obras. Imagina, se o diretor da empresa, que era uma empresa bem pequena, o diretor da empresa, que era o cargo acima desses dois, não tinha essa visão de que aquele conflito entre as duas pessoas estava causando um problema dentro de todas as obras da empresa, essa empresa ela ia perder muito e muito dinheiro, porque isso ia baixar, como baixou em alguns casos, a eficiência da atividade produtiva da empresa, que era a obra, e você não consegue fazer uma obra sem o material. Aí assim, essa confusão ela durou algumas semanas, tá? Não foi uma coisa tão rápida de ser resolvida não. Mas ainda bem que a história teve um final feliz. No fim das contas, as duas pessoas fizeram as pazes e o fluxo normal das atividades pôde voltar para dentro das obras. Mas essa história dá para ilustrar muito bem o que acontece em várias e várias empresas. E é normal, quando você trabalha com pessoas, ter algum tipo de conflito, só que o que não deve ser normal é a gestão da empresa não tomar uma atitude em relação a isso. Porque, antes de qualquer coisa, aquele é um ambiente profissional, então as pessoas precisam trabalhar com seriedade, independente de gostar da outra pessoa ou não. Isso tem que ser deixado de lado para não afetar a produtividade da empresa. Então, recapitulando, o 4º senso da metodologia 5S fala sobre padronização, higiene e saúde. Esse exemplo que eu falei agora para vocês, fica muito clara a questão da saúde mental, principalmente, né, em relação a duas pessoas que não tinham uma relação muito boa dentro da empresa, e isso afetava a operação. Mas em relação à saúde física também, no exemplo que eu falei de passar 8 horas em pé, 8 horas sentado, numa posição que seja desconfortável e que isso pode causar ao longo do tempo um problema mais sério de saúde mesmo, e pode até causar um afastamento da empresa por conta disso. Sobre a questão de higiene, que o 4º senso é padronização, higiene e saúde. Sobre a questão da higiene, essa higiene não é apenas sobre a higiene pessoal. É importante, tá, pessoal? Você ter a higiene de lavar as mãos, de
escovar os dentes após comer, tomar banho. Algumas pessoas têm um cheiro corporal um pouco mais forte, então passar um desodorante antes do trabalho para evitar um certo constrangimento enquanto estiver com outras pessoas, que isso faz parte do senso, do quarto senso também da metodologia. E a empresa ela pode abordar essas questões com seus funcionários. É até importante fazer isso, porque cria um ambiente de cuidado, que aqueles funcionários vão saber que a empresa está falando uma coisa que é para o bem deles. Mas a higiene, ela não é apenas essa higiene pessoal, da questão de limpeza pessoal. Mas a higiene também é você entender o ambiente de trabalho como um ambiente agradável. Uma comunicação com outras pessoas de uma forma tranquila, de dar bom dia, de você ter aquele ambiente onde as pessoas têm respeito umas pelas outras, isso também faz parte da higiene. Porque a higiene, ela está relacionada ao cuidado. Então, a higiene pessoal, você está cuidando do seu corpo, você está tomando banho, escovando os dentes, cortando as unhas. Aqui em algumas atividades, médicos, por exemplo, eles precisam estar com as unhas cortadas para não ter nenhum tipo de infecção com alguma coisa que fique presa embaixo das unhas. Enfim, a questão da higiene tem muito a ver com o cuidado. A gente sempre pensa do cuidado pessoal, mas esse cuidado também pode ser transportado para um cuidado com outras pessoas. Você ter o cuidado de chegar, de dar bom dia para aquela pessoa, talvez aquela pessoa esteja passando por um momento tão difícil de você chegar e perguntar: oi, tudo bom? Como é que você está? Você poder ouvir aquela pessoa durante um minutinho que seja, aquela pessoa talvez ela consiga perceber que outras pessoas estão preocupadas com ela, ela pode até dividir uma informação assim que para ela está sendo muito difícil, e isso pode até salvar vidas de verdade. Mas eu não quero entrar muito nesse mérito, mas assim, gostaria de abrir a cabeça de vocês para essa questão da higiene em relação ao cuidado com você e com as pessoas próximas a você também. E isso é muito importante no ambiente de trabalho. E sobre a questão de padronização, que o quarto senso da metodologia é sobre padronização, higiene e saúde. Eu falei sobre saúde, falei sobre higiene, eu fiz um sentido contrário da informação, mas falando sobre padronização, muitas empresas são cobradas por lei para ter uma certa padronização em relação à saúde dos seus funcionários. Como assim? Empresas de engenharia, no caso, eu sou engenheiro civil, as construtoras em que eu trabalhei, todas precisavam ter leis internas dentro da empresa, também respeitando a legislação vigente sobre saúde e segurança no ambiente de trabalho, porque era um ambiente muito arriscado, que as obras que eu participei, a maioria delas, existiam vários tipos de obras dentro da empresa, mas as obras em que eu mais participei eram obras de recuperação de fachada de prédios. Então eu já trabalhei em prédio de 25 andares, onde eu tinha uma equipe com 10 profissionais dentro de um andaime suspenso, que ele é montado na fachada do prédio, e esses 10 funcionários estavam ao mesmo tempo fazendo serviço na fachada do prédio a uma altura, às vezes, de mais de 30 metros. E a empresa precisava ter suas normas de segurança, ter treinamento, tinha técnico de segurança envolvido, todos os funcionários precisavam ter treinamento para estar naquele ambiente de exposição a risco. Então o técnico de segurança tem um trabalho muito importante de treinar essas pessoas dentro das normas da empresa para trabalhar nesse ambiente tão perigoso. E não só pela questão da altura, mas também trabalhávamos com equipamentos cortantes, furadeira, a serra mármore, que a pessoa precisava estar treinada para usar esse tipo de ferramenta e não sofrer nenhum tipo de acidente.
Além disso, também a questão de materiais químicos, como o manuseio de cimento e argamassa, que a pessoa não deve fazer esse manuseio sem luva, porque isso pode causar algum problema de pele, ou então tocar com a mão suja, tentar passar a mão no rosto, no olho, e isso pode trazer um problema muito grave para aquela pessoa. Então, esse quarto senso da metodologia, ele ajuda as empresas justamente nessa parte da padronização para itens de higiene e saúde. Perceba que nesse exemplo que eu falei do cimento, a padronização é você fazer o manuseio sempre com luva, também com máscara, porque você não pode estar respirando aquele pó de cimento, que aquilo é muito prejudicial para a saúde, com óculos também, principalmente, para não correr o risco de pegar no olho. Então, só nesse exemplo simples do manuseio de cimento, você consegue ver como a padronização protege o funcionário e a empresa em relação à questão de higiene, para ele não estar se contaminando com aquele material, e a própria saúde do funcionário. E a padronização está justamente dentro da norma da empresa, que todos os funcionários eram treinados e precisavam seguir essas normas. E esse é só um exemplo da engenharia civil, que é a minha experiência, mas você vê muito disso em consultórios de médico, de dentista também, que o médico, ele sempre que vai fazer algum procedimento, alguma coisa, ele tá de máscara, tá de luva também, justamente porque isso é uma questão da padronização em relação à higiene e à saúde dele. Então você percebe que esse quarto senso, ele engloba uma parte muito grande em relação à proteção, com a preocupação com a saúde dos funcionários dentro de uma empresa. Bom, então agora você sabe o que é o quarto senso da metodologia 5S, que é o senso de padronização, higiene e saúde. Você sabe por que isso é importante para as empresas, utilizar a ideia desse senso. Você entende que essa ideia, ela pode ser disseminada em torno de qualquer atividade dentro das empresas. Basta você prestar atenção em como a questão de saúde e de higiene pode ser melhorada e pode ser padronizada para que aquilo seja sempre repetido dentro da empresa. Então, você entende também que isso pode ser utilizado para empresas de qualquer área. Mas pode pensar, mas eu trabalho no escritório, eu trabalho sentado na frente do computador, não tem nenhum tipo de risco na minha atividade. Então, se você precisa subir escadas para chegar no seu local de trabalho, essa escada, será que ela tem um corrimão adequado? Será que o piso dessa escada não é do material que possa escorregar? Será que uma pessoa desatenta, esteja andando, mexendo no celular, ela não pode cair enquanto estiver tentando subir ou descer dessa escada? E tem um exemplo que eu falei lá no começo do vídeo, da pessoa estar muito tempo sentada na frente do computador. Tá, não tem nenhum risco comparado ao risco de um pedreiro da construção civil. Mas, se você está numa cadeira que não está na altura ideal para você, a mesa também não está compatível, quanto mais tempo você estiver nessa posição, ao longo dos dias, ao longo dos meses, até ao longo dos anos, isso pode causar um problema de saúde para você. Então perceba que qualquer atividade, ela pode ser relacionada a esse quarto senso da metodologia. E quem é capaz de ter essa percepção? Bom, você, após esse vídeo, você já vai ter uma visão mais ampla sobre essa questão. Se na sua empresa não tiver uma pessoa responsável pelo 5S, ou que tenha esse cuidado, mesmo que a empresa não tenha o 5S, tá? Mas ela pode ter sim esse cuidado com a questão da ergonomia com seus funcionários, a questão da padronização em relação à saúde e à higiene. Ela não precisa ter toda a metodologia implementada, mas ela pode ter essas questões dentro das atividades dela.
Mas assim, se ninguém teve essa percepção, te dou essa dica. Você pode tentar levar essas questões até como uma atividade boa para você. Você vai estar mostrando uma proatividade e você pode até explicar quais são os benefícios disso para o seu líder. E, muito provavelmente, a pessoa não vai se negar a fazer esse tipo de melhoria dentro do ambiente de trabalho. Outra coisa importante é quando isso pode ser feito. Dependendo do tipo de mudança que precise acontecer dentro do seu ambiente de trabalho para se adequar em relação à padronização, higiene e saúde, isso pode ser feito agora, imediatamente. Se você está sentado, muito relaxado na sua cadeira, você sabe, todo mundo sabe quando está sentado de uma forma que não está legal para a coluna. Por mais que seja confortável, você sabe que isso não vai te fazer bem ao longo do tempo. Então agora, nesse exato momento, quando você está assistindo esse vídeo, ajeite sua postura. Simples. E você pode chegar para os seus colegas de trabalho também, mostra esse vídeo para eles, ou então chega e fala, ó, então, esse teu jeito de sentar, talvez, ao longo do tempo, possa causar algum problema com a sua saúde. Então, como eu me preocupo com você, eu gostaria de te pedir para você se ajeitar na cadeira, tentar uma posição um pouco menos prejudicial. E, assim, é tudo uma questão de jeito, tá? Você não precisa falar exatamente da forma que eu falei, porque eu entendo que até você sendo bastante gentil, algumas pessoas podem não aceitar o que você está falando. Mas, assim, tudo tem solução. Você pode tentar, de alguma forma, comunicar essa ideia para as pessoas que estão perto de você e até levar essa ideia também para um cargo mais alto, acima do seu, para que possa ser feito esse trabalho de implantação do quarto senso da metodologia, se não for possível implantar a metodologia 5S inteira. E outra pergunta também que você pode estar pensando é quanto custa para fazer essa implementação do quarto senso, né, que é a questão da padronização, higiene e saúde. Algumas coisas são de graça. Você ajeitar sua postura na cadeira não custa nada. Custa sim, tempo. Porque acontece comigo, tá? Às vezes eu sinto que a minha postura não tá legal, eu me ajeito na cadeira, só que à medida que vai passando eu sinto que eu dou uma relaxada, talvez já fique um pouco troncho, então eu percebo isso e opa, volto. E assim, com o tempo a pessoa vai se acostumando a sempre sentar de uma forma mais correta para a postura e para a saúde dela. Eu gosto de dar esse exemplo da cadeira porque todo mundo senta um pouco troncho na cadeira, senta de uma forma que acha um pouco mais confortável, mas, como eu falei, todo mundo sabe quando a posição ela não é a posição mais adequada para o seu corpo. Então, tente de verdade, se você percebe a importância disso, tente de verdade se manter numa posição correta. Mas, assim, outras implantações dentro da sua empresa, dentro do seu ambiente de trabalho, podem custar um pouco mais caro. A questão de levar essa ideia para um líder do setor e ele comprar a ideia e falar, legal, vamos ajeitar o ambiente de trabalho de todo mundo. Só que na hora que você chega, as cadeiras não são reguláveis, as mesas também não. Então talvez você precise ter um investimento maior para, quem sabe, trocar os móveis das salas, para colocar uma mesa, uma cadeira que possa ser ajustável para qualquer tipo de pessoa que sente ali, de qualquer tamanho. Então essa questão de quanto custa vai realmente depender do tipo de intervenção que você vai fazer. Mas algumas coisas elas podem ser resolvidas apenas com criatividade. Você não precisa gastar muito dinheiro para resolver muita coisa. É só realmente querer, ter vontade de fazer. Então, para concluir o raciocínio, o quarto senso, o Seiketsu, agora você já sabe que é o senso de padronização, higiene e saúde e que ele é importantíssimo para as empresas terem um ambiente de trabalho agradável, onde existe uma preocupação com a saúde do funcionário, tanto na questão física mesmo, quanto na questão mental. E você sabe também que, tendo uma preocupação com isso, trabalhando de uma forma para melhorar a saúde dos seus funcionários,
você vai ter um reflexo disso na melhoria dos resultados da sua empresa.